A dívida pública americana ultrapassou 34 trilhões de dólares, já é virtualmente impagável, mas segue crescendo num ritmo alucinante de 1 trilhão a cada 100 dias, porque o déficit fiscal está claramente numa trajetória insustentável, a ponto de o Senado americano ter aprovado agora em março uma resolução para reconhecer a dívida nacional como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Então o título desse vídeo não é nenhum alarmismo não, na verdade é uma descrição real da situação fiscal americana. E tampouco é uma preocupação recente ou uma novidade, porque muita gente já vem alertando sobre uma eventual crise fiscal por lá. Inclusive investidores renomados como o Ray Dalio, o Stan Druckenmiller, ou então mais recentemente o Larry Fink da BlackRock. But the other thing is an existential threat to American capitalism. When I talk about this statistic, I get frightened. Porque de fato os números são assustadores. Então nesse vídeo eu quero mostrar o que o governo americano pode fazer quanto a isso, a tendência das contas públicas dos Estados Unidos e como você se protege ou até aproveita um evento como esse. Então se prepara porque tem bastante gráfico para mostrar para vocês. E eu também não estou falando daquele calote técnico ou dispositivo político sobre a elevação ou não do teto da dívida, que sempre gera um impasse no Congresso. É realmente uma questão do montante da dívida pública americana que alcançou este número que é simplesmente absurdo. Mas eu queria mostrar primeiro aqui a resolução então do Congresso americano reconhecendo a dívida nacional como uma ameaça à segurança nacional, com dois trechos importantes, dizendo aqui também o seguinte, destacando além de todos os problemas dos números, que a China e a União Europeia estão desenvolvendo alternativas no sistema de pagamentos para enfraquecer a posição dominante do dólar americano como moeda de reserva. E que as taxas de juros que estão crescendo rapidamente podem espremer todas as prioridades de políticas dos Estados Unidos, incluindo a política de defesa e de política externa. Então realmente é esse o problema. E aí no final conclui que os déficits são insustentáveis, irresponsáveis e perigosos, se compromete a restaurar a ordem regular no processo de apropriação e se compromete a prevenir uma crise fiscal iminente que os Estados Unidos está encarando. Então esse é o tamanho do problema, mas agora eu vou mostrar então os gráficos para ilustrar em números o que está acontecendo com o orçamento público americano e depois com o endividamento total. Começando aqui com o déficit nominal, que em 2023, ano fiscal, bateu 1,7 trilhão e 2024 deve ultrapassar 2 trilhões. Sendo que nos anos anteriores, na pandemia especialmente, chegou quase, aliás, bateu 3 trilhões, em 2021 um pouco menos de 3 trilhões, mas mesmo em 2022 foi acima de 1 trilhão de déficit. E nós percebemos a tendência realmente negativa com relação aos anos anteriores. E quando a gente coloca este número sobre o PIB americano, essa é a foto, também numa tendência negativa, 2023 batendo 6,20% de déficit total. Aqui incluindo não apenas as despesas correntes, mas também as despesas com juros. Comparando com a Segunda Guerra Mundial, ainda distante, mas considerando que não há uma recessão no momento, essa é a preocupação que qualquer um tem ao analisar esses números. Se houver uma recessão, a arrecadação tributária cai, as despesas permanecem elevadas ou até podem subir, levando um déficit para uma trajetória ainda mais negativa. Mas aqui com relação ao déficit total, olhando apenas os juros, é aí que a gente vê a escalada do gasto com juros, que está comendo uma fatia cada vez maior do orçamento público, porque, claro, as taxas de juros subiram, como vocês sabem, de 0 para 5,5%. No último trimestre, o total aqui em 2023 foi mais de 1 trilhão de dólares de pagamento apenas com juros. Então esse é o serviço da dívida pública. Colocando então a grande causa desta elevação na despesa com juros, não apenas a dívida está elevada, mas o custo dela também aumentou. Aqui temos as taxas de juros de 3 meses até 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e 30 anos dos Treasuries, a dívida pública americana, que neste momento toda está no patamar acima de 4,3%. Desde 30 anos, voltando até 3 meses, que supera 5%. Então isso gera um fardo maior
com o gasto do orçamento público para conseguir pagar toda essa dívida. Aqui considerando o que é o total da dívida, o custo efetivo no momento, que está em quase 4% o total da dívida, mas apenas a dívida de mais curto prazo, que são chamados de Treasury Bills, dívida que vence de 4 semanas até 1 ano, aí o custo já ultrapassou de 5%, porque essa taxa básica americana está em 5,5%, assim como o de 3 meses, e também a taxa de 1 ano está quase em 5%. Então esse é um gasto enorme que o governo americano tem. E a gente vê algumas projeções que impressionam ainda mais. Este é de um research do Bank of America, mostrando como em dezembro de 24 a dívida total, a despesa total com juros pode chegar a 1,2 trilhão de dólares, mas isso assumindo que haja um corte de 1,5% na taxa básica americana, o que é uma premissa altamente otimista, porque hoje o mercado precifica no máximo 75 pontos base, então 0,75%, e se as taxas permanecerem estáveis até o fim do ano, o gasto total pode chegar a 1,6 trilhão de dólares neste ano de 2024. Em relação ao PIB, não é ainda a pior situação olhando os últimos 70 anos, porque no início da década de 90, com uma dívida um pouco menos elevada que é atual em relação ao PIB, mas com taxas de juros maiores, levou o total de gasto com juros em relação ao PIB para quase 5%. Agora está em 3,7%. Mas está subindo rapidamente. O problema agora é a trajetória, é a perspectiva desse gasto com juros, dado o montante de dívida e as taxas mais elevadas. E aí, como o Tesouro Americano tem este buraco no seu déficit fiscal, ele precisa emitir nova dívida para bancar esse déficit. E é exatamente o que ele está fazendo a esse ritmo atual de quase 1 trilhão a cada 100 dias. Este é o gráfico do último trimestre, aqui foi o último de 2023, 834 bilhões de dólares, quase 1 trilhão. Então o governo americano não para de emitir dívida, ultrapassando então no fim do ano passado 34 trilhões, mas agora em abril a dívida já ultrapassou 34,6 trilhões de dólares. E outro agravante que preocupa é que basicamente o governo americano está se financiando com dívida de prazo muito curto, Treasury Bills, que vence até 1 ano, e menos com Treasury Notes, que é a dívida que vence acima de 1 ano até 10 anos, e menos também do que com Treasury Bonds, que é a dívida que vence acima de 10 anos até 30 anos. Aqui a gente vê as emissões trimestrais que, surpreendentemente, já estão no mesmo patamar do máximo que foi durante a pandemia, sendo que agora não temos mais a emergência sanitária e tampouco estamos em recessão. Analisando a emissão nos últimos 12 meses, a gente vê justamente isso. Ó. A emissão total de T-bills, que já superou 20 trilhões nesses últimos 12 meses, e notes e bonds no patamar bem mais abaixo. Por que isso é um problema adicional? Porque a rolagem da dívida é constante. Basicamente, o Tesouro se financia rolando dívida que vence em no máximo 12 meses, a maior parte da dívida. Isso coloca a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, numa situação muito desconfortável, dependente dos mercados e de pagamento de juros nas taxas maiores, que a taxa básica está em 5,5%, a de 3 meses também acima de 5%. Então gera esse fardo adicional ao orçamento público americano. Mas vamos trazer aqui mais gráficos, mais uma projeção aqui do Bank of America, mostrando como a dívida nacional vai praticamente dobrar em 8 anos, saindo de 20 trilhões de dólares em setembro de 2017 e chegando no segundo semestre do ano que vem, 2025, a 40 trilhões de dólares. Já estamos em quase 35, então basta mais 5 trilhões para chegar em 40. Não é nenhum absurdo imaginar que esse nível de dívida, dadas as proporções atuais de quase 1 trilhão a cada 100 dias. Essa foi a premissa dessa projeção. E qual é o outro problema que hoje há para o financiamento do déficit americano? Que o Federal Reserve, o Banco Central, não está mais financiando essa dívida. Ele não está mais monetizando como ele fez durante a pandemia, que aumentou o balanço de 4,2 trilhões para quase 9, portanto, absorvendo boa parte daquele déficit fiscal americano. As emissões de dívidas que foram feitas pelo Tesouro foram, em boa parte, assumidas pelo próprio Fed.
foi ao mercado e comprou essa dívida. Mas agora está acontecendo o oposto. O Fed está se desfazendo da dívida pública americana. Esse aqui é o total de treasuries no balanço do Fed, que depois de chegar ali no pico de quase 6 trilhões, isso foi ainda em 2022, desde então vem caindo o total da carteira de treasuries em posse do Fed, já está agora em 4,6 trilhões. Então o Fed não está mais financiando esse déficit, que segue crescente. Aqui a gente vê apenas as variações semanais, então quedas nos treasuries detidos pelo Fed. Ele não está mais comprando, pelo contrário, ele está vendendo, se desfazendo da dívida pública americana. Então temos um comprador a menos no mercado. E um comprador muito importante, porque é o único com capacidade de imprimir dinheiro do nada para monetizar a dívida pública americana. E com outro problema adicional. Neste momento, o déficit também está incorrendo num prejuízo. Mais de 150 bilhões de prejuízo que anteriormente gerava lucro, repassava esse lucro ao Tesouro Americano, então era uma receita para o Tesouro, agora é uma despesa que não é repassada, mas fica lá no balanço do Fed como um passivo negativo. Enfim, isso é um problema apenas do Fed. Até um parênteses aqui, já aproveitando, falando de gráficos e dessas estatísticas, o Fed não apenas tem um prejuízo operacional na ordem de 150 bilhões de dólares, como também tem um prejuízo não realizado pela marcação ao mercado dos títulos que estão no seu balanço, não apenas treasuries, mas também hipotecas, que supera 1 trilhão de dólares. Então o próprio Fed já está tecnicamente quebrado, mas claro, ele não pode ir à falência como qualquer outra instituição financeira, porque ele é o Banco Central que emite a própria moeda. Mas voltando aqui aos gráficos, o perfil de detentores de treasuries hoje, ou quem financia o Uncle Sam, também é bem distinto de épocas anteriores, como por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, quando a maior parte do financiamento estava a cargo de investidores privados domésticos. Então era o público americano, os cidadãos financiando o déficit americano, e uma parte menor agências governamentais e outra parte menor o Federal Reserve, e estrangeiro financiava muito pouco. Mas vejam como mudou. Agora em 2024, o público americano é talvez aqui 1/3, depois temos uma boa parte investidores estrangeiros, depois agências governamentais e o Federal Reserve. Bom, o Federal Reserve está vendendo agora. O estrangeiro também se desfez de boa parte. Agências governamentais também se desfizeram. Quem está aumentando agora é mais o investidor privado. Mas alguma hora o investidor doméstico também vai analisar o que está acontecendo, vai perceber que esses números são insustentáveis. Alguma hora vai ser impossível seguir rolando essa dívida ou financiando esses déficits crescentes. E aí, quando a gente analisa então agora as projeções mais a longo prazo, e utilizando aqui os próximos gráficos, a maior parte eu extraí do relatório do CBO, que é o Congressional Budget Office, que é uma entidade independente, mas vinculada ao Senado, que faz uma série de análises e projeções com relação às contas públicas e ao endividamento público americano. E aqui a gente vê uma foto realmente alarmante. Então aqui primeiro a trajetória do déficit, mostrando o crescimento das receitas e o crescimento das despesas, os desembolsos do governo americano, que segue crescendo. Então a trajetória é ascendente, despesas crescentes, mas as receitas não crescem na mesma proporção, seja porque a economia não cresce tanto ou porque não há nenhum aumento de imposto, enquanto os desembolsos seguem subindo em relação ao PIB. Isso leva à situação de que o déficit total é crescente aqui em relação ao PIB, assim como as despesas com juros. Déficit crescente, dívida aumenta, juro elevado, despesa também segue maior. Aqui novamente comparando com a máxima aquela da Segunda Guerra Mundial, não estamos perto daquilo, mas ainda assim é insustentável dada a magnitude da dívida. E não apenas a dívida, mas também o perfil demográfico hoje. A tendência da demografia americana, que tampouco é um mar de rosas. Claro que não é a situação do Japão, nem a da China, que já está em declínio populacional, mas ainda assim, quando se analisa o que há de crescimento populacional, o que há de crescimento do PIB, ganho de produtividade,
a dívida realmente se considera impagável, porque a única forma da dívida ser repagada é com crescimento econômico robusto. É assim que se paga. Mas se agora a demografia também entra numa trajetória que preocupa, é mais um problema para o Tesouro americano. E essa é a projeção aqui do CBO, mostrando ainda em 2030 até praticamente ali toda a década de 2054, com um leve crescimento populacional, mas que vai caindo, e um crescimento, aí que vem a parte que é mais preocupante, todo dependente de imigração líquida, porque taxa de natalidade já será insuficiente para dar um crescimento populacional aos Estados Unidos. Então a demografia tampouco está ajudando, pelo contrário, é também um fardo adicional por conta dos pensionistas, dos aposentados que vão usar mais de Seguridade Social e dos programas de saúde. Eu vou voltar aqui aos programas de saúde porque isso é importante. Mas, então, até já volto agora, mostrando aqui alguns gráficos, como aqui o Social Security and Major Healthcare Programs. São programas principais de saúde e seguridade social. Aqui a projeção subindo em proporção ao PIB, que não para de crescer, e o gasto com juros também, que vai superar os demais gastos, fora gastos com saúde, ali em 2051 com 27% desse gasto total. Realmente impressiona. Aí a projeção agora para a dívida. Aqui é apenas a dívida imposta do público, então desconsidera aquela no balanço do Fed ou detida por agências governamentais. Claramente a gente vê este crescimento que não pode durar para sempre, subindo em direção a quase 175% do PIB nos próximos 30 anos. É alucinante este crescimento. E se não bastasse apenas essa trajetória com os programas atuais, com a Seguridade Social, com o tamanho da dívida, mais despesa com juros, também há considerações dos demais passivos do Tesouro Americano, promessas, obrigações de benefícios que ainda não foram financiados. É o que se chama do passivo a descoberto ou as unfunded liabilities, passivo que ainda não foi financiado. Que as cifras são tão absurdas assim, que não dá nem para a gente imaginar o tamanho do problema fiscal. Por exemplo, aqui um dado também de um relatório do próprio Tesouro Americano sobre o ano fiscal de 2023, que chega à cifra de 175 trilhões de dólares. Ou seja, não tem como pagar essa dívida, é simplesmente impossível. Alguma coisa tem que ceder. O que nos leva, então, a quais são as alternativas do Tesouro Americano, do governo? O que eles podem fazer? Alguns defendem a ideia de que o governo americano pode simplesmente inflacionar a moeda, desvaloriza o dólar e repaga essa dívida via inflação. Sem dúvida que essa é uma alternativa historicamente possível, como se verifica em vários países ao longo dos últimos 2.000 anos, se paga a dívida desvalorizando a moeda, mas não é a única forma. Talvez em algum momento o governo americano se sinta impelido, obrigado a de fato praticar um ajuste fiscal, uma reforma previdenciária, uma reforma dos seus programas de saúde, dessas promessas, porque não tem como pagá-las. Aqui o Medicare, que é a principal delas, mostrando mais uma trajetória. Aqui a projeção que chega a quase 8% do PIB, o Medicaid e o Medicare. O Medicare é a principal de todas. Assim, não tem como pagar isso. E por fim, mais um dado aqui importante, que é o ajuste necessário para esse déficit estrutural, que no caso da Alemanha chegou a ser 2,6%, da França 2,3%, da Espanha 2,4%, da Itália seria 3,4% do PIB. Nos Estados Unidos de 2013 era 7,2%. Nos Estados Unidos de 2022, depois de todas as despesas adicionais e da pandemia, o ajuste necessário já subiu para 7,7%. E quanto mais o tempo passa, maior é esse ajuste. E por isso que é uma corrida contra o tempo, é uma contagem regressiva, mas ninguém sabe quando será esse dia do juízo final ou o dia em que os mercados vão repudiar
a dívida pública americana ou até mesmo a moeda americana. Hoje falar sobre isso soa um absurdo completo, não vai acontecer, o dólar deixar de ser a moeda de reserva, esqueça, o mundo, os bancos, os investidores simplesmente desovarem treasuries, não vai acontecer. Mas em algum momento, sim, isso pode acontecer. E tem 2 episódios históricos que vale a pena a gente recapitular, porque ilustra precisamente esse ponto. O primeiro aconteceu em 2022 com a Inglaterra, quando a primeira-ministra eleita, a Liz Truss, resolveu adotar um mini orçamento, então foi um mini budget, que continha cortes de impostos excelentes para estimular crescimento econômico, incentivo para o setor privado, para as empresas, ótimo, mas sem abrir mão do gasto. Então esse corte expressivo e súbito nos impostos geraria um déficit fiscal brutal, elevando a necessidade de financiamento nos mercados. E o que aconteceu? Os mercados rejeitaram esse orçamento e levaram aqui os juros da dívida do Reino Unido. O título de 30 anos chegou a quase 5% e foi bem rápido ali em setembro de 22. O de 10 anos chegou em 4,5%, sendo que naquele momento o título dos Estados Unidos não estava subindo, como a gente pode ver aqui a linha verde, não naquela mesma magnitude. Então aquilo foi o mercado dando um sinal para o governo britânico que, olha, esse tipo de déficit, essa trajetória, isso a gente não vai querer financiar. Não a essa taxa de juros. Vamos exigir um prêmio muito maior, porque o risco agora é maior. E da mesma forma aconteceu com a libra esterlina, que desabou ali em setembro, no dia que foi anunciado o pacote, foi na semana de 23 de setembro de 2022, a libra chegou a 1,06, que foi o menor nível em 40 anos. A gente teria que voltar, quase 40 anos, teria que voltar aqui, ó, todos os anos. Temos que voltar lá para 1985 para ver uma depreciação desse tamanho da moeda inglesa. Então, isso foi os mercados sinalizando que, opa, aqui temos um problema. Até hoje não fizeram isso com a dívida americana, não nessa magnitude. Mas já houve num passado um caso histórico de repúdio da própria moeda americana ou da promessa americana de restituir o dólar à paridade de 35 dólares por onça Troy. Então era a conversibilidade do dólar em ouro. Mas como o Fed inundou o planeta com dólares, o mundo passou a rejeitar aquela paridade, exigindo restituição em espécie. Qual era a espécie? O próprio ouro depositado nos cofres do Federal Reserve. Até que veio aquela fatídica data de 15 de agosto de 1971, quando então o presidente Richard Nixon anunciou em rede nacional de televisão, ao vivo, de forma inesperada para todo mundo, que ele estava cortando a conversibilidade, acabando com o vínculo do dólar ao ouro. Então o mundo estava repudiando aquela promessa americana, o próprio dólar. Hoje estamos outra situação, em que o dólar é a moeda de reserva, sem mais nenhuma conversibilidade, e o mundo usa ainda os treasuries, que são o principal ativo do sistema financeiro, como colateral, como garantia para muitas operações no sistema financeiro global. E por hora, não há nenhum sinal de que os investidores, de que países estão realmente desovando treasuries ou repudiando a dívida pública americana. Mas em algum momento isso pode acontecer. Quando será esse dia? Ninguém tem essa resposta, é a pergunta de $1 zilhão, mas com essa trajetória, com a insustentabilidade do déficit da dívida americana, esse dia chegará. Então, ou os Estados Unidos serão forçados a realizar um forte programa de ajuste fiscal, austeridade, sim, isso pode acontecer mesmo nos Estados Unidos. Hoje não é muito pauta política no Congresso americano ou no debate público americano, mas isso pode acontecer em algum momento. Ou vai ser um misto também de inflação mais elevada, em que o Fed monetiza parte dessa dívida, então ajuda o Tesouro Americano, desvaloriza o dólar, gera uma inflação mais alta e assim vai pagando, entre aspas, a dívida pública americana. O cenário que eu não acredito, que é a tese, inclusive, de alguns investidores e economistas da escola austríaca, como o Peter Schiff, é que o Fed vai
inflacionar tanto o dólar que vai gerar uma inflação de 2 ou 3 dígitos, possivelmente uma hiperinflação que geraria o repúdio completo do dólar ou o colapso da moeda americana. Esse cenário eu não acredito, acho altamente improvável. Acredito que o Fed antes deixa o tesouro quebrar e ele que faça todas as suas reformas de programas e de ajuste fiscal, mas ele não vai acabar com a moeda americana. Essa é a minha aposta. Isso não significa, no entanto, que o dólar não possa se desvalorizar. E aqui vem a pergunta, bom, e nós, réis mortais, o que nós fazemos, como nós nos protegemos, o que é preciso fazer, como se preparar para um evento como esse, um eventual calote dos Estados Unidos, seja calote dos programas e promessas para os cidadãos, é questão de tempo para isso chegar, ou a mescla de calote via inflação e via corte ou ajuste fiscal. A gente pode se proteger, primeiro, não ficando na ponta longa da curva de juros americana, então são os treasuries de mais longo prazo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque eles são muito mais voláteis e, portanto, estão mais vulneráveis, são mais sensíveis a variações de taxas de juros, porque o preço deles no mercado secundário vai variar muito se houver uma disparada maior de taxa de juros. Então, para mitigar esse risco dos títulos mais longos, é preferível ficar na ponta mais curta da curva de juros. Se quiser financiar o Tesouro Americano, então fica na ponta mais curta. Ou então evita o Tesouro Americano por completo, e se for renda fixa em dólares, prefira empresas mais estáveis com balanços e negócios sólidos para evitar o risco de financiar o Tesouro Americano, que está nessa trajetória fiscal insustentável. Outros ativos, ouro, sempre é um ativo de segurança que mitiga a desvalorização da moeda e taxas de juros reais mais baixas ou até potencialmente negativas. Então, ouro, por excelência, pelo seu histórico milenar, é um ativo de proteção, é um refúgio, um porto seguro. Da mesma forma, na minha avaliação, é o Bitcoin. É o novo ouro digital. Sim, na minha avaliação, eu sempre friso isso porque eu faço questão que cada um faça também a sua análise, mas é um ativo muito similar ao ouro, com toda a superioridade tecnológica da era digital. Mas são formas de simplesmente estar fora desse imbróglio e não ser pego no contrapé num eventual repúdio do mercado da dívida pública americana. Eu repito, eu não sei quando isso vai acontecer. Muitos investidores até já deixaram de se preocupar com isso. Eu relembrei já em alguns vídeos o caso do Steve Eisman, que participava daquele quarteto da Front Point Capital Partners, que foi retratado no livro e filme A Grande Aposta, que recentemente, num evento do iConnections, ele falou, olha, sim, a dívida pública americana é um grande problema, estou cansado de saber disso, mas até agora não aconteceu nada, então, quando for um problema de fato, aí eu vou me preocupar. O problema continua aí, mas a grande questão é saber o timing disso. Como ninguém sabe o timing, o ideal é não tentar prever esse timing e sim ficar fora desse jogo. E como é que você fica fora desse jogo para não ser pego desprevenido por um evento que seria traumático para os mercados, um repúdio da dívida americana? É não financiar o Tesouro Americano, especialmente em juros mais longos, e priorizar também ativos de segurança e caixa no seu portfólio. Não significa se esconder, sempre também reitero esse ponto, mas evitar aquelas posições que certamente sairiam muito prejudicadas num evento histórico como esse. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou colocar aqui vídeos que a gente tem publicado com exclusividade para os membros aqui do canal. Esse assunto da dívida americana a gente vem tratando há bastante tempo também. Quem é membro já não se surpreende com essas notícias, porque são análises recorrentes que a gente faz. Então, seja membro do canal, tem aqui o botãozinho, você pode cancelar a qualquer momento, mas experimente, porque automaticamente você tem acesso a mais de 150 conteúdos inéditos na área de membros. Espero que tenham gostado, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem e voltem no próximo. Valeu!